Estamos recebendo Luiz Antônio França, graduado em Engenharia Civil, e que formou a sua carreira política dentro do mercado financeiro, instituições bancárias. Ele estruturou o crédito imobiliário do Banco Itaú, ocupou a presidência da ABCIP e hoje é CEO da Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Essa atuação do França nos permite levar em conta duas diferentes visões de quem concedeu crédito, de quem busca o crédito, de quem atuou muito próximo da produção imobiliária. Então, França, muito obrigado por aceitar o convite de vir conversar aqui conosco, na verdade, conversar sobre o mercado imobiliário, conversar um pouco sobre a cidade. Muito obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui conversando com você. Muito bom. E nessa linha de justamente de ter atuado muito forte na concessão de crédito, análise de risco no mercado, entender a evolução desse mercado imobiliário, eu queria que você fizesse algumas observações sobre o que nós estamos vivendo hoje, no sentido de inflação controlada, taxa de juros em queda, demanda do mercado imobiliário, enfim, como você vê hoje o mercado dentro desse cenário econômico? Sempre é importante ressaltar como funciona o mercado imobiliário em outros países do mundo e quais são as condições que aconteceram para que o mercado imobiliário ele começasse a crescer bastante em outros países do mundo. Na verdade, nós temos três pilares. O primeiro pilar é taxa de juros abaixo de 2 dígitos, o que nós já temos hoje. O segundo pilar é um bom marco regulatório. E o bom marco regulatório faltava a lei do distrato, chegou no final do ano, então hoje nós estamos com um bom marco regulatório. E o último é confiança do consumidor. A confiança do consumidor ela está ligada diretamente ao nível de desemprego. Então, hoje nós já verificamos as pessoas mais confiantes, as pessoas tendo a segurança de que não perderão emprego e de que a economia deverá melhorar. Então, eu diria que temos um grande alinhamento. Então, quando a gente olha em outros países do mundo, quando você tem esse alinhamento, você vê um crescimento muito forte do mercado imobiliário. E quando a gente fala de taxa de juros, por quê? Porque o mercado imobiliário, ele é um mercado que necessita de recursos para o comprador financiar o seu imóvel e financiar por longo prazo. E no Brasil, hoje nós temos a menor taxa histórica. Nós nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa no Brasil. Inclusive, se a gente fizer uma pesquisa entre os agentes financeiros, nós vamos verificar que as taxas para o comprador de imóvel elas estão muito baixas e a concorrência está muito grande. Parece brincadeira, um chega a 8, outro 7,5. Então, isso está mostrando o quê? O interesse das instituições financeiras em financiar os compradores. E para o comprador é um grande benefício, porque a prestação dele vai ficar mais barata, então melhora a condição para aquisição de imóvel. Então, assim, na questão do crédito, com a vinda da lei de alienação fiduciária, isso já foi um fator importantíssimo para a questão do marco regulatório, da segurança de recebimento do crédito. Então, a alienação fiduciária já foi, acho que, um grande divisor de águas nessa questão do crédito. A alienação fiduciária, nós precisamos lembrar que se ela não tivesse implementada, tá certo? Lá no ano 2000, mais ou menos, em 2004 nós não teríamos visto aquele grande crescimento no mercado imobiliário. Por quê? Os agentes financeiros não teriam a segurança de conceder crédito. Conceder crédito antes da alienação fiduciária era conceder um crédito com uma garantia inexequível. Por quê inexequível? Porque se você leva muitos anos para poder exercer aquela garantia, ela quase não existe. Então, a alienação fiduciária trouxe a segurança jurídica necessária para o mercado financeiro ter a vontade de operar no crédito imobiliário. E falando essa coisa de crises, de inseguranças, 2008 o mundo passa por um problema todo, principalmente pela bolha imobiliária dos Estados Unidos, o rompimento da bolha, enfim, e nós começamos a sentir esse problema. Vem 2009, me parece que acertadamente, o presidente Lula implementa o programa Minha Casa Minha Vida.
minha opinião pessoal, um programa que mais está voltado para ser um programa econômico do que um programa de política habitacional. As relações de política habitacional com política econômica, parece que a econômica se sobrepôs em relação à habitacional. Mas, enfim, o fato é que deu possibilidade de haver uma retomada da economia utilizando-se da produção imobiliária para isso. Passados esses 10 anos de programa Minha Casa Minha Vida, o que você vê de necessidade de ajustes, de aprimoramento, de mudança de alguma coisa que deu errado e que está se repetindo? Como você avalia hoje o Minha Casa Minha Vida? Antes de falar do Minha Casa Minha Vida, você falou da crise de 2008. Acho que a crise de 2008 trouxe para o Brasil uma grande lição. Felizmente, aqui no Brasil, nós operamos de uma maneira comportada. Comportada por quê? Não vou me alongar muito, mas usualmente aqui no Brasil, o máximo que se emprestava em relação ao preço do imóvel era 80%, ou seja, o comprador tinha que entrar com 20% de entrada. Em outros países do mundo, eles subiram essa régua, os imóveis não valorizaram como se esperava, tá certo? E nós verificamos um problema muito grande no segmento, além do que, com relação ao crédito, que no Brasil o crédito é 100% dado por bancos, ou seja, você tem a segurança de que a análise de crédito é bem feita, porque o banco é supervisionado inclusive pelo Banco Central do Brasil. Então nós no Brasil nós temos condições, tá certo, perfeitas de operar nesse mercado, e para a gente não deixou de ser uma lição, mas o Brasil não foi afetado, tá certo, pelo que ocorreu nos Estados Unidos. O programa Minha Casa Minha Vida, ele ajuda muito a economia. Não só a Minha Casa Minha Vida, todo segmento de incorporação ajuda muito a economia. O PIB da construção civil, ele puxa o PIB do Brasil. Quando nós fomos ver a última variação do PIB brasileiro, que felizmente foi positiva, foi de 0,4%, o PIB da construção civil foi 1,9%. Ou seja, nós puxamos o PIB para cima. Nós geramos empregos. O segmento que mais gerou emprego nesse ano foi o segmento de construção civil. Então, nós somos fortemente geradores de emprego, fortemente geradores de tributos. Com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa muito importante, porque nós temos um grande déficit habitacional no baixa renda. E para resolver o déficit habitacional no baixa renda, em outros países, você tem políticas de subsídio. Políticas de subsídio por quê? As pessoas, para comprarem uma determinada residência, elas conseguem pagar um pedaço da prestação, elas não conseguem pagar toda a prestação. Então, há necessidade que os governos atuem dando subsídio. Isso, todos os governos em diversos países atuam dessa maneira, cada um com a sua forma de subsídio. Aqui no Brasil, estruturou-se, e uma coisa que deu resultado, ainda está dando resultado, a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso fez com que nós reduzíssemos drasticamente o déficit habitacional nesses últimos anos. Nós reduzimos aí muito. Na verdade, foram entregues quase 5,3 milhões de moradias. Só que nós temos formação de 1,3 milhões de famílias por ano. Então, nós ainda temos um déficit muito grande. O déficit habitacional global, hoje, do Brasil, é de 7,9 milhões de moradias. E nos próximos 10 anos, nós precisamos construir mais 9 milhões de moradias. 70% desse déficit é baixa renda. Então, as operações de interesses sociais, elas são necessárias. E uma operação de interesse social, ela tem derivados importantes. Porque quando você tem a pessoa morando num lugar adequado, você melhora muito saúde. Você melhora educação e você dá segurança para essas famílias. Então, com isso, você dá condições dessa nova geração, dos filhos das pessoas que estão vivendo nesses ambientes, eles serem muito bem preparados para o futuro do Brasil. Então, Minha Casa Minha Vida focou na habitação de interesse social, de baixa renda, criou ali as suas faixas de atendimento dos subsídios, mais subsídio para faixa 1, pouco menos para 1,5, 2, até faixa 3. Muito bem. Criou esse cenário para este público, por uma demanda enorme, uma carência muito grande nossa. Só voltando um pouco na história, o que a gente tinha, né? A gente tinha
os primeiros movimentos focando a habitação, em 1956, com a Fundação Casa Popular, criada lá pelo então presidente Dutra, depois vem o BNH em 64, aí vem o Ministério da Habitação em 85, extinto em 86, e agora o Minha Casa Minha Vida para esta demanda específica. Não acha que está faltando um buraco de órgãos pensando nos outros mercados imobiliários que não apenas o da habitação e interesse social? Porque, como eu disse, a FCP, a Fundação Casa Popular, o BNH, ele tinha uma visão não só o da habitação e interesse social, mas também do outro para quê? Para você gerar habitações em todos os espectros e eles gerarem recursos para poder exatamente subsidiar as habitações de interesse social. A sensação que dá, desde a extinção do Ministério da Habitação, em 89, é que o Brasil ficou sem um comando de habitação. Ficou sempre atrelado a outros ministérios, atrelado à Caixa Econômica Federal. Caixa é banco, não é política pública. Então, a minha sensação é que falta um pouco essa coisa, como se fosse o Ministério da Habitação pensando a habitação e pensando nos outros setores da produção imobiliária. O que você está trazendo é uma reflexão bastante importante. O que a gente verifica é a importância do setor de habitação para a economia brasileira. Dada a relevância do setor de habitação, eu não tenho dúvida que é importante ter um foco muito grande e como tratar o setor de habitação, não só para as camadas de baixa renda, mas também para os outros segmentos, o que a gente chama de média e alta renda, tá certo? E que são extremamente geradores de emprego também. Tá? A cadeia ela é muito poderosa, tá certo, em termos de geração de emprego e geração de tributos. Então, o segmento é tão importante que deveria. E se você for ver, eu gosto de dar o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem incentivo para baixa renda e você tem incentivo também para média renda. Você tem a dedutibilidade de parte dos juros no teu imposto de renda. Isso é incentivo para o comprador de imóvel. E os Estados Unidos não decidiu dar esse incentivo a troco de nada. Foram feitas contas e verificou-se que esses incentivos trazem um superávit para o governo, tá certo? Do que ele arrecada em relação ao que ele está dando de incentivo. Então, eu acho que sim, acho que o segmento inteiro ele deve ser muito bem repensado para que a gente possa ajudar o Brasil a crescer nesse momento. Porque o segmento que consegue empregar as pessoas mais rapidamente, dado um nível não tão alto de qualificação, é o segmento de construção civil. Então, nós temos a capacidade de rapidamente ajudar a redução do desemprego no Brasil. É interessante essa coisa da resposta rápida do mercado, né? Colocadas as condições mínimas de segurança, de, por exemplo, taxa de juros e tal, em seguida, parece que o produtor imobiliário está sempre pronto para, ao ser chamado, ele já começa a produção. Realmente essa rapidez do mercado não é como uma indústria que tem que se estabelecer, tem que começar... Não, o mercado imobiliário responde muito rápido. Muito rápido, isso é verdade. E é importante para o Brasil. Você falou do Fundo de Garantia, eu queria aprofundar um pouquinho mais. As pessoas têm sempre essa ideia do Fundo de Garantia, aquele recurso que é tirado ou descontado de todo trabalhador e vai para um fundo. Esse dinheiro do fundo, então ele pode ser empregado aonde no mercado imobiliário? Em infraestrutura, em financiamentos? Como é que é feita essa gestão do Fundo de Garantia? O Fundo de Garantia ele foi criado com 3 objetivos e objetivos nobres. E objetivos que eu diria que eles dão retorno para a sociedade, inclusive para o cotista do fundo, que é saneamento. Acho que saneamento é uma coisa fundamental, certo? Infraestrutura e habitação. Se todo cotista do fundo puder viver num lugar que tem um saneamento adequado, uma infraestrutura para ele poder chegar na casa dele adequadamente, tá certo? Quer seja de transporte coletivo, quer seja com o seu próprio transporte, numa rua asfaltada, tá certo? E ter a sua habitação, ele já fica contente com o objetivo do fundo. Além disso, o fundo dá uma rentabilidade para o cotista. E a rentabilidade que o fundo dá para o cotista, ela foi sendo revisada ao longo do tempo.
Hoje o fundo ele dá para o cotista uma rentabilidade de TR mais 3% ao ano e mais 50% do lucro do fundo. O que o ano passado foi uma rentabilidade melhor que diversas aplicações financeiras no mercado. E no fundo é muito interessante nós vemos o perfil do cotista do fundo. Nós temos 20% dos cotistas do fundo detêm 80% dos recursos. E 80% dos outros cotistas detêm 20%. Ou seja, os cotistas que têm menos recursos no fundo são aqueles cotistas que utilizam o fundo para aquisição da casa própria. Então, quando a gente for olhar este cotista, qual o benefício, e mesmo se nós transformarmos esse benefício em rentabilidade, esses 80% de cotistas do fundo, eles têm uma rentabilidade enorme do fundo. Os 20% é uma boa rentabilidade, mas o restante é uma rentabilidade enorme. Além do que, não podemos esquecer que o recurso do fundo, o cotista, ele não é tributado sobre os ganhos do fundo. E o fundo, ele é importante, porque quando você se aposentar, você vai ter uma poupança. Não é só no Brasil que acontece o fenômeno das pessoas, quando se aposentam, eles reduzem a qualidade de vida, eles reduzem o nível de empregados que eles têm. Isso em vários lugares do mundo. E o fundo de garantia, principalmente para aqueles 80%, nós não estamos discutindo se a pessoa morava numa casa de 4 quartos, foi para uma casa de 3 quartos. Nós estamos discutindo que se ele guardou o dinheiro está no fundo de garantia, aquele recurso vai ajudá-lo à sobrevivência, à saúde, que é tão necessária quando você ficar mais velho. Então, o fundo de garantia, realmente, ele tem um propósito nobre, tá certo? E é um instituto que deve ser mantido. E funciona muito bem, porque ele é bem organizado. E com esse direcionamento do recurso, por exemplo, a habitação, quem se beneficia é o comprador do imóvel. Quem constrói o imóvel, o incorporador, ele não se beneficia do recurso do fundo, ele não recebe dinheiro do fundo. Quem recebe o benefício é diretamente aquela pessoa que compra o imóvel. Então, o modelo ele é estruturado de uma maneira muito inteligente, onde o benefício vai direto para o cotista ou não cotista do fundo que adquiriu o imóvel. E o fundo de garantia, ele é gerido, ele é fiscalizado por quem? Porque deve ter muito dinheiro envolvido nisso. Quem é que determina, aqui gasta-se tanto nesse setor, tanto naquele? Quem é que faz esse controle? O fundo de garantia tem um conselho, que é o chamado Conselho Curador do Fundo de Garantia, tá? Onde você tem representantes da sociedade, o que é muito importante também, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, precisa ter representantes da sociedade civil. Quem representa o cotista do fundo está lá. Então ele vai defender os interesses. Para não ficar à mercê do gestor de plantão. Do gestor, né? Está ali agora, essa política a gente começa a adotar. Não, tem a entidade civil para fiscalizar as entidades civis. Exatamente, isso é muito importante. E o fundo, ele trabalha, obviamente, com uma governança. Ele tem os orçamentos plurianuais, tem as projeções. Então o fundo, ele tecnicamente, tá certo? Ele tem uma estrutura para você, inclusive, verificar a sustentabilidade dele ao longo do tempo, tá? Dele ter retorno para o cotista e dele ter a obrigação que ele tem de investir nos 3 segmentos básicos ser cumprida.